forma, aqui a gente chega com a atividade que foi proposta, né? Que era o que seria as aulas, o que foram as aulas nas outras turmas do terceiro ano para a realização da avaliação, que será modernismo, né? Então, vejam só, aqui a gente tem o texto, né? O comando são questões do SSA e do Enem. Logicamente, vamos ler o texto, né? O indicativo é que a gente leia primeiro o comando, para depois partir para o texto, né? De acordo com esse depoimento, então a gente já sabe que é um depoimento. O fazer poético em Vou-me embora para Pazárgada, né? Acontece como? Então vamos ler o texto. Quando eu tinha meus 15 anos e traduzia na classe de grego de Dom Pedro II, a Ciropédia, fiquei encantado com o nome dessa cidadezinha, fundada por Ciro, o Antigo, nas montanhas do sul da Pérsia, para lá passar os verões. A minha imaginação de adolescente começou a trabalhar e vi Pazárgada e vivi durante alguns anos em Pazárgada. Então veja que aqui a gente já tem um contexto que você presta atenção nesse contextozinho. Mas de 20 anos depois, num momento de profundo desânimo, saltou-me do subconsciente esse grito de evasão. Vou-me embora para Pazárgada. Imediatamente senti que era a célula de um poema. Peguei do lápis e do papel, né? Mas o poema não veio. Não pensei mais nisso. Uns 5 anos mais tarde, o mesmo grito de evasão nas mesmas circunstâncias. Desta vez o poema saiu quase a correr de pena. Se há beleza em Vou-me embora para Pazárgada, elas não passam de acidentes. Não construiu o poema, ele construiu-se em mim, nos recessos do subconsciente, utilizando as reminiscências da infância. As histórias que Rosa, minha ama seca mulata, me contava, o sonho jamais realizado de uma bicicleta e etc. Aí aqui vem Manuel Bandeira, né, no itinerário de Pazárgada. Para quem não conhece, Pazárgada, no poema dele, era um lugar perfeito, quase utópico, né, para ele. Então, quando ele dizia, vou-me embora para Pazárgada, é justamente no sentido de, vou-me embora para um lugar bom, um lugar melhor, um lugar que lá eu sou amigo do rei, tenho tudo que eu quero na hora que eu quero, né? Mas agora vamos para a questão. De acordo com esse depoimento, o fazer poético em Vou-me embora para Pazárgada acontece de uma maneira progressiva, natural e pouco intencional, decorre de uma inspiração fulminante no momento de extrema emoção, ratifica, o que é ratificar, afirmar, certo? As informações de senso comum de que Pazárgada é a representação de um lugar utópico? Sim, mas não é de senso comum, vou logo dizendo, não é todo mundo que conhece, né? Resulta das mais fortes lembranças da juventude do poeta e de seu envolvimento com a literatura grega. Remete a um tempo de vida de Manuel Bandeira marcado por desigualdades sociais e econômicas? Bom, a gente já sabe que a letra A é a correta. Por quê? Acontece de maneira progressiva, natural e pouco intencional. Mas depois a gente vai ver por que as outras não são, tá? Porque, olha, começa na temporalidade. Quando eu tinha meus 15 anos, né? Fiquei encantada com o nome de uma cidadezinha que foi criada por Ciro, né? Que lá da Pérsia, que se chamava Pazárgada. Depois, né? Vem aqui, alguns anos depois, saltou-me no inconsciente, né? Depois aí vem, 5 anos mais tarde, né? Então, a gente observa que acontece de maneira progressiva, natural e pouco intencional. Por que não é a letra B? Decorre de uma inspiração fulminante? Não, não é uma inspiração fulminante. Teve até um iniciozinho, né? Quando ele pega a pena e começa a correr.
Mas veja que não foi fulminante, ele foi construindo isso aos poucos e nem chegou a fazer, né? Ratifica as informações de senso comum, como eu disse antes, já foi me antecipando, não é senso comum, né? Não é todo mundo que tem essas informações do que é Pasárgada, tá? Resulta de fortes lembranças da juventude do poeta, de seu envolvimento com a literatura grega? Não, ele só mostra que foi no iniciozinho, né? Quando ele tinha uns 15 anos. Depois, não fala sobre o envolvimento dele com a literatura grega. Apesar de haver muitos elementos de juventude, a questão destaca o processo de criação do poema e não de lembranças. Letra E. Não é também porque o texto não menciona desigualdades sociais, né? Então fica a letra A, tá? Vamos lá para a questão 2. Aqui a gente tem um poema tirado de uma notícia de jornal. É um poema muito famoso, certo? A gente encontra em vários livros didáticos, em textos, aí nas redes sociais, certo? Principalmente em questão de interdisciplinaridade. Mas vejam só, vamos ver aqui o comando da questão. No poema de Manuel Bandeira, há uma ressignificação. O que é ressignificação, gente? Ou seja, eu vou refazer um significado de algo que já existe, tá? Então, é uma ressignificação do quê? Da função referencial da linguagem. Aí vamos lá. Lembra quando eu digo a vocês que o Enem não é só assunto específico terceiro ano, até porque não existe isso, né? A gente sabe que o ensino médio, ele é uma consequência de revisão mais aprofundada daquilo que você viu do quarto ano até o seu nono ano. E função referencial, vocês vão estudar lá pelo sexto ano, sétimo ano, e não devem esquecer nunca mais, tá? Então, vejam, eu preciso ter esse conhecimento prévio para conseguir responder essa questão. Mas, no entanto, vamos lá ao comando, né? Vamos reler o comando. No poema de Manuel Bandeira, há uma ressignificação de elementos da função referencial da linguagem. Então, ele ressignifica quando, certo? Embora o título seja baseado em uma notícia, o que significa a função referencial é a forma que ele transforma uma notícia em arte, né? Ele transformou uma notícia em arte. Se a gente for observar aqui, eu vou ler com vocês, ó. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Né? Então aqui a gente tem uma poesia que foi retirado de uma notícia de jornal, como ele próprio fala, transformou a notícia em arte. Aí vejam, a letra A, essa função de ressignificação, atribuição de título ao texto com base em uma notícia vinculada em um jornal, será que é isso? Utilização de frases curtas, características de texto de gênero jornalístico. O gênero jornalístico ele usa frases curtas. Isso não é uma característica, né? É uma das características, mas não é a função da ressignificação. Letra C. Indicação de nomes e lugares como garantia de veracidade da cena narrada. Ele indica nomes, lugares da veracidade, mas não ressignifica a função referencial. Enumeração das ações com foco nos eventos acontecidos à personagem do texto. Veja, enumeração das ações com focos nos eventos acontecidos na personagem do texto, certo? A apresentação de elementos próprios da notícia, tais como que, onde, quando e porquê. Olha, vejam só. Aqui a gente tem, na letra E, a apresentação desses elementos é uma da função referencial, mas a questão pede ressignificação da função. Então, eu ficaria entre a letra E e a letra D. Por quê? Na letra D, ela seria mais coerente.
porque existe um poema, ele reconta a história de maneira poética. Então, ele vai enumerando ações de forma, tá vendo? Ó? De forma lírica, tá? E não meramente formativa, né? Então, ele dá um ressignificado. Enumeração de ações com foco nos eventos acontecidos à personagem do texto, né? Seria essa daqui. Agora eu ficaria entre a D e a E, concordo com vocês, tá? Se é que vocês concordaram comigo aqui. A poesia de Cecília Meirelles, a gente tem aqui, ó. Tu tens um medo de acabar e não vê que acabas todo dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, e que te renovas todo dia no amor, na tristeza, na dúvida e no desejo, que és sempre outro, que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas, até não teres medo de morrer. Então, a poesia de Cecília Meirelles, ela revela concepções sobre o homem em seu aspecto existencial. No Cântico 6, certo, o eu lírico exorta seu interlocutor, quem é interlocutor, quem está lendo, a perceber como algo inerente à condição humana. Não é? Então, letra A sublimação espiritual, graças ao poder de se emocionar. Ou seja, a sublimação ela é espiritual, é uma interpretação possível, mas o poema trata mais de renovação do que de aceitação da morte. O desalento, né, irremediável em face ao cotidiano repetitivo. O poema ele menciona a repetição, mas de uma forma que leva à renovação e não ao desalento. Aqui na letra C, questiona cético sobre os rumos das atitudes humanas. O poema ele não é questionado pela questão cética, mas sim na aceitação de mudanças constantes. A vontade inconsciente de perpetuar-se em estado adolescente? Não, né? Não é o foco do poema de jeito nenhum. E um receio ancestral de confrontar a imprevisibilidade das coisas, né? Essa alternativa ela tá correta, porque fala sobre o medo de acabar e de morrer, que são parte imprevisível da vida, é uma questão existencial, né? Então, com isso revela uma renovação constante. Então, a mais coerente seria a letra E, tá bom? Aqui o trovador, né? É uma questão cara ao modernismo, né? Por que uma questão cara ao modernismo? Porque é justamente falando sobre identidade. Mas vamos ver aqui. O trovador. Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras. Quem eram esses homens das primeiras eras, né? Que aqui chegaram no Brasil. As primaveras do sarcasmo. Intermitentemente no meu coração alerquinal. Intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio. Na minha alma doente, como um longo som redondo, catabona, catabona, drom, drom, né? Som tupim tangendo um alaúde. Aqui a gente tem um contraste, né? Como é que um índio vai estar tocando, né? Que ele nem está tocando, isso que ele está tangendo um instrumento europeu que é o alaúde, né? Mas vamos ver aqui. Vamos ver o comando, né, da questão. Cara ao modernismo, a questão da identidade nacional. O que é cara ao modernismo? Identidade nacional. É recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Então, nesse aspecto, gente, o que é mais fácil para a gente ver aqui? Olha, abordando sublimamente por meio de expressões como coração alerquinal, que é evocando o carnaval, remete à brasilidade. Não tem nada disso aqui. Verifica, mas aí vejam só como eles são espertos, né? Eles pegam um trechinho de um poema famoso, né, de Mário de Andrade, e traz para cá para como alternativa, mas não está falando isso no texto. A gente não é mais inocente para cair nessa, né? Verificando já no título que remete aos repentistas nordestinos, nada a ver, né? Lamentado pelo eu lírico, tanto no uso das expressões
nos sentimentos de mim asperamente, frio, alma doente, como triste alaúde. Não. Problematizado na oposição tupi selvagem, como alaúde, que seria o civilizado, apontando a síntese nacional, que seria a proposta no Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, né? Qual seria? Eu estou mais para essa, mas vamos ver a letra E. Exaltado pelo eu lírico, que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras, para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas. Não, ele está falando na letra D, ele está fazendo uma problematização, né? Vamos ver esse daqui agora. Aqui a gente tem que analisar, tá pequenininho, mas vocês têm ele aí na internet à medida que vocês forem estudando, né? A gente vai ter que analisar essa parte fora também, porque ela não está aqui como um pretexto, né? Ela está aqui com uma função, né? A gente vê, ó, brasilidade em construção, a gente vê que ele fez uma poesia, ó, presença de versos, mas tem umas questõezinhas aqui bem diferenciadas, né? Então vamos aqui para a questão em si, vamos para o comando. O poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. Quanto à questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem as anotações em torno dos versos. Então, o comando está bem claro. Direcionamento possível para uma leitura crítica, certo? Dados históricos culturais, forma clássica da construção poética brasileira. Aqui tem forma clássica, gente. Rejeição da ideia do Brasil como país do futebol. Olha, Brasil, país do futebol. Não estou vendo rejeitando, não. Ele está afirmando nessa anotação aqui. Intervenção de um leitor estrangeiro no exercício da leitura poética. Será que ele está traduzindo? Aqui, ó. País do futebol, 7, ele coloca aqui 7, não é o número 7, é um time, né, um clube francês. Aqui ele coloca o número, né, diversos, 7-2, 3, 4-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aí aqui ele coloca meia dúzia, 6, e meia dúzia na cabeça dos portugueses, 6, ele destaca como, aqui ele bota 6, como que diz assim, é tão pouquinho, né? E aqui vitórias do clube paulistano, mas vamos voltar para cá. Intervenção de um leitor estrangeiro no exercício da leitura poética, lembrete de palavras tipicamente brasileiras substitutivas das originais. E aí, gente? Bom, direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados históricos culturais. Ó, a gente vê aqui, ó, isso aqui tem uma ironiazinha, é um dado histórico-cultural relacionado ao modernismo. Brasil, país do futebol, é um dado histórico-cultural. Quando ele explica aqui a questão, é um dado histórico-cultural também, tá? Vamos ver aqui. Namorados, certo? Vamos lá, ler. Desculpa a pausa, fui beber um pouquinho de água e vou beber de novo, que estou com sede. Vamos lá. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, não me acostumei com seu corpo, com sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagartixa listrada? A moça lembra. A gente fica olhando. A meninice brincou nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagartixa listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. E o rapaz conclui: Antônia, você é engraçada, você parece louca, né? Ou seja, para ele, ver essa lagartixa listrada é como se estivesse vendo a coisa
mais linda, mais curiosa, mais absurda, mais diferente do mundo e que encantou os olhos dele. Mas ela não entendeu assim, né? Aí o porquê das exclamações. Mas vamos para o comando. No poema de Bandeira, importante representante da poesia modernista, destaca-se como característica da escola literária desta época. Então vamos lá. O que é que se destaca como característica da escola literária dessa época? Vamos ver. Reiteração de palavras como recurso de construções de rimas ricas. É o foco de Bandeira? Jamais, não é. Utilização expressiva da linguagem falada em situações do cotidiano. Gente, olha, quando bota cotidiano já dá uma dúvida, né? Porque é uma das características, mas vamos ver lá. Criativa simetria de versos para reproduzir ritmo do tema abordado. Não é característica não, viu? Senão a gente estaria voltando ao lirismo. Escolha do tema do amor romântico caracterizado. Amor romântico jamais. Recurso ao diálogo, gênero discursivo típico do realismo. Gente, o que é que tem a ver realismo com isso aqui, né? Então, qual é a resposta correta? Letra B, né? Utilização expressiva da linguagem falada em relações ao cotidiano. Eita, vamos ver essa daqui, ó. Essa daqui a gente vai... Imagem, né? É uma imagem, é uma obra, né, de Rubem Valentim, que se apresenta como emblema, né? E o emblema ele vem cheio de signos, né? E todo signo ele tem um significado, né? Mas aqui ele está baseado nas questões afro-brasileiras. Então eu teria que saber uma construção de ideal ou próxima ao ideal de conhecimento sobre as religiões afro-brasileiras, tá? Mas aí, se você não tem, vamos para o comando. A obra Rubem Valentim apresenta emblema que, baseado em signos de religiões afro-brasileiras, olha, está afirmando que ele se baseou nisso, se transformam em produção artística. A obra Emblema 7/8 relaciona-se com o modernismo. Então, isso daqui é uma obra do concretismo, certo? Mas ela vai se relacionar com o modernismo em virtude de quê? Tá? Vamos ver. Simplificação de formas de paisagens brasileiras. Nada disso, aqui não tem isso não. B. Valorização de símbolos do processo de urbanização. Não tem nada de símbolo de urbanização aqui, né? Fusão de elementos da cultura brasileira como a arte europeia. Fusão de elementos da cultura brasileira. Aí veja, eu tenho aqui no comando religiões afro-brasileiras. Com a arte europeia? Bora ver, né? Bora ver que quando ele fala aqui fusão de elementos da cultura brasileira, já afirma o que disse no comando, né? Mas vamos ver as outras. Alusão aos símbolos cívicos presentes na bandeira nacional. Tem algum brasão, alguma coisa pertencente? Composição simétrica de elementos relativa à miscigenação racial. Cuidado com essa miscigenação racial, porque a miscigenação racial ela pertence a 3 etnias, né? O branco, o europeu branco, o índio e o africano, né? O negro africano. São essas 3 miscigenações, essas 3 etnias que se transformam em miscigenação. Aqui não está falando sobre isso. Olha bem, preste atenção. Então, qual seria a resposta correta? Fusão de elementos da cultura brasileira com a arte europeia. Aí você vai dizer, e onde está essa arte europeia? Vamos lá, lembra, relaciona-se com o modernismo. O modernismo, ele não trouxe traços do cubismo. Veja como você tem que ter um conhecimento, né, amplo sobre todo o contexto. Vem, olha aqui, a gente tem traços retos e
e geométricos do cubismo, certo? Que o cubismo influenciou o quê? O modernismo, tá? Ok? Então, não esqueçam disso. Então, vamos seguir aqui. Próximo. Eita, essa questão... Esse povo já gosta, né? Dessa questãozinha aqui, desse textozinho. Mas, olha, é um texto que vai ter várias perspectivas de comando. Ou seja, posso ter o mesmo texto para várias questões distintas, né? Então, vamos lá. Erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Oswald de Andrade. Aqui a gente já vê, vamos olhar aqui um pouquinho. A gente já vê no próprio título, erro de português, que o correto, muitos livros vão trazer erro de português com letra maiúscula, mas no original dele, erro de português, erro, a palavra erro está com letra minúscula proposital, certo? Já causando o erro. Isso aqui ele está sendo sarcástico e irônico, né? Quando o português chegou, aqui ó, vamos ver ó. Quanto a metragem, igualzinha, né? Mas aqui ó, tá vendo? Se a gente observar, é uma pequena narrativa, um poema pequeno que conta uma história, conta um evento, com ironia, com crítica e com sarcasmo, né? Mas vamos aqui, ó. O primitivismo observável no poema acima de Oswald de Andrade, aí eu tenho que saber o que é primitivismo, certo? Que é o que primitivismo? É aquilo que vem originário, digamos assim, vamos colocar essa palavra, né? O que vem de origem, de primeiro, de início, tá? Aí vamos ver. O regionalismo do Nordeste, o concretismo paulista, a poesia pau-brasil, olha só. O simbolismo pré-modernista, não. Tropicalismo baiano, não. Certo? Primeiro, vamos lá. Não fala sobre o regionalismo do Nordeste. Nada a ver. Concretismo paulista? Nada. Poesia pau-brasil, aí bora lá. Poesia pau-brasil está dentro do modernismo, que é um dos manifestos, uma das características, das questões que Oswald de Andrade defendia. Simbolismo pré-modernista? Gente, não, né? Tropicalismo baiano? Isso a gente vai ver lá na frente, não tem nada a ver com tropicalismo, certo? Então, qual é a resposta que cabe aqui? A poesia pau-brasil. Aí vamos à questão 9, tá? Aqui a gente tem um texto que ele não é da primeira fase, certo? Ele já vai pegar a segunda, terceira geração. Mas como no simulado de vocês cairão textos para que vocês analisem, vejam as características ou não, às vezes pode ser que seja só mesmo uma questão interpretativa e às vezes porque tem um texto literário, né? A gente acha que é a literatura, que é o teórico, né? A parte teórica da literatura, a gente acha que envolve a isso. Mas vamos ver aqui só para vocês verem como vai ser a forma que será aplicado para vocês, né? Porque aí vocês vão treinando o raciocínio de vocês. Lembrando, sabe as características? Como é que eu identifico isso no texto? Como é que eu identifico isso na poesia, não é? E aí como é que eu vou trabalhando o meu raciocínio? Aqui no Romance de São Bernardo, certo? Tem o autor ele faz uma análise psicológica dos personagens e ele vai expor desigualdades sociais com base de relação entre patrão e empregado, além da relação conjugal, né? Então, nesse sentido, o texto revela. Então, a gente já leu o comando aqui. Então, vamos para o texto. A verdade é que não me preocupo muito com outro mundo. Admito Deus, pagador celeste dos meus trabalhadores, mal remunerados cá na terra, e admito o diabo, futuro carrasco do ladrão que me furtou uma vaca de raça. Tenho, portanto, um pouco de religião, embora julgue que, em parte, ela é dispensável a um homem.
mas mulher sem religião é horrível. Comunista, materialista, bonito casamento. Amizade com Padilha, aquele imbecil, palestras amenas e variadas. O que haveria nas palestras? Reformas sociais ou coisa pior? Sei lá, mulher sem religião é capaz de tudo. Né? Então vejam, que existe um texto que mostra um traço digamos assim, opinativo, né? Veja o que é que ele pensa. Então, olha, o narrador personagem. Primeiro, olha, veja, eu tenho que saber o que é narrador, né? Aí vem elementos da narrativa, vejam, que você estuda lá no 8º ano. Narrador personagem, narrador onisciente, narrador em terceira pessoa, narrador apenas, né? Tudo isso você precisa saber. Então, não sabe, volta lá para saber o que são os elementos da narrativa. Um narrador personagem que coloca no mesmo plano Deus e o diabo e defende o livre-arbítrio feminino no tocante à religião. Ó, vamos lá. Aqui ele está falando, não me preocupo muito com o outro mundo. Ele não se preocupa, mas ele acredita em Deus para ajudá-la a pagar os trabalhadores, que ele sabe que são mal remunerados, e também acredita no diabo, que é o ladrão, né? Que vai ser o futuro carrasco, vai ser o futuro carrasco do ladrão que furtou a vaca dele de raça. Então ele tem uma crença, né, no plano. Agora ele defende o livre-arbítrio. Será que ele defende? Aqui, ó, mas mulher sem religião é horrível, né? Olha, que haveria, né? Sei lá, mulher sem religião é capaz de tudo. Eu não sei se ele está defendendo, não, aqui, o livre-arbítrio da mulher. Aí vamos lá, B. Um narrador onisciente que não participa da história. Conhecedor profundo do caráter machista de Paulo Honório e de sua ideologia política. Uma narração, ele é conhecedor profundo do caráter machista de Paulo Honório e de sua ideologia política. É um narrador onisciente? Eu acho que não, gente. Olha, a verdade é que eu não me preocupo, né? Tenho, portanto, né? Embora eu julgue, né? Não é um narrador onisciente. Uma narração em terceira pessoa, olha, só por eu ler isso aqui já não é em terceira pessoa, tá? Um discurso em primeira pessoa, opa, que transmite o caráter ambíguo da religiosidade do personagem, convicção acerca da mulher, que a mulher deve ter com a religião, eita, eu ficaria nessa, mas tenho que ler até a letra E. Um narrador alheio a questões socioculturais e econômicas da sociedade capitalista que defende a divisão de bens jamais. Ele não está dizendo isso aqui. Então, letra D, tá? Nessa daqui, certo? A gente tem uma imagenzinha que é de um quadrinho, então eu preciso saber as características dos quadrinhos que eu estudei, sabe aonde? Lá no 4º ano, 5º ano. Aí vai dizer, professora, faz tanto tempo. Gente, é só relembrar. Vai lá no videozinho do YouTube ou pega um assunto mesmo no blog, se você não gosta de ficar ouvindo, né? Que vai ter que ouvir isso aqui, né? As 2 aulas. E olha lá os elementos, certo? Aí a gente vê aqui ó, os quadrinhos, a forma de escrever que é diferenciada, os balõezinhos, as imagens gráficas, né? O que é que ele bota em destaque. E lembrando que é intencional, né? Então vamos ver aqui, ó. Isso aqui é um quadrinho que foi a adaptação da obra de Guimarães Rosa, certo? Então vamos lá para a questão que segue. A imagem integra uma adaptação em quadrinhos da obra Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Na representação gráfica, a inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se por. Então vamos lá. Como é que ela vai se caracterizar?
Romper com a linearidade das ações da narrativa? Jamais. Se eu estou contando uma história em quadrinho, ela tem linearidade, certo? Ilustrar de modo fidedigno passagens representativas da história? Não pode ser fidedigno porque é uma adaptação, tá? Articular a tensão do romance e a desproporcionalidade de formas? Gente, não é desproporcional, ele é intencional, tá? Então, se é intencional, ele está proporcional com a intenção dele. Potencializar a dramaticidade do episódio com recursos de artes visuais? Olha, isso é recurso de arte visual, isso é recurso, né? Desconstruir a diagramação do texto literário pelo desequilíbrio da composição? Não. Nem. Então, letra D, tá? Vamos lá para a questão 11. Também é um fragmento. Pecado, vagância de pecados. Mas a gente estava com Deus? Jagunço podia? Jagunço, criatura paga para crimes, impondo-o sofrer no quieto arruado dos outros, matando e roupilhando. Que podia. Mesmo disso queria, por pura toleima. Que sensata resposta podia me assentar o joí, broureiro peludo do riachão do Jequitinhonha? Que podia? A gente, nós, assim jagunços, se estava em permissão de fé para esperar de Deus perdão e proteção? Perguntei, quente. Uai, nós vive. Foi respondido que ele me deu. Se eles estão vivendo, né? Então vai ver, Deus protege, né? Vamos lá. Guimarães Rosa destaca-se pela inovação da linguagem. Gente, a inovação da linguagem dele é tão grande que até para a gente ler, aqui, ó, esmo disso queria, por pura toleima, traz dificuldade para a gente, né? Dessa linguagem nova, né? Que marca o falar popular e regional. Então, ele vai construindo seu vocábulo a partir de arcaísmo, coisas que não são usadas mais, arcaicas, né? E da intervenção nos campos sintáticos e semânticos, ou seja, tanto na construção sintática quanto no significado. Em Grande Sertão Veredas, seu livro mais marcante, faz o enredo girar em torno de Riobaldo, que tece a história de sua vida e sua interlocução com o mundo no sertão. Então, no fragmento em referência, o narrador faz uso da linguagem para revelar o quê, gente? Vamos lá. A aquietação por desconhecer se os jaguntos podem ou não podem ser protegidos por Deus? E aí? Uma insatisfação profunda com relação à condição do jagunço e o homem pecador? Confiança na resposta de seu amigo Joey, que parecia ser o homem estudado e entendido. Ixi, não é não, né? Muitas dúvidas sobre a vida após a morte, a vida espiritual e sobre a fé que pode ter o jagunço. Pode ser até que depois desse fragmento tenha isso, mas aqui não. Arrependimento pelos pecados cometidos na vida errante do jagunço. Aqui fala sobre arrependimento? Não vi falando nada sobre arrependimento. Então, a inquietação por desconhecer se os jagunços podem ou não podem ser protegidos por Deus. Aí aqui, ó, uai, nós vive. Foi o respondido que ele me deu. Então, se eles estão vivendo até agora, eles estão sendo, dá-se a entender que eles estão sendo protegidos, né, por Deus. Mas de uma forma inquieta. Por que de uma forma inquieta? Ele cota, aqui, ó, impondo sofrer no quieto, matando, roupilhando, né? E vamos seguir para 12. Aí aqui a gente tem um diálogo entre Heloísa e Pinote. Ou Pinotê, não sei. Vamos lá, mas eu acho que é Pinote. Faz versos, sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Futuristas? Não, senhora, eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos. Jornal
não pagavam devido à crise. Precisei viver de bicos. Reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento, mostra a faca, e fiquei passadista. Eita. Então vejam só. Vamos ao comando. O fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade, então se é Oswald de Andrade, se você sabe as características dele, você vai achar aqui no texto os elementos, né? Ironiza a reação da sociedade brasileira nos anos de 1930 diante de determinada vanguarda europeia. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura preconceituosa ao evitar poéticas simplificadas, conservadora ao optar por modelos já consagrados, preciosista ao preferir modelos literários eruditos, nacionalista ao negar modelos estrangeiros. Bom, a letra B, conservadora ao optar por modelos já consagrados. Por que é essa daqui? Quando ele diz eu já fui futurista, significa que ele fazia parte do movimento modernista, que vinha, que tinha reflexo, que tinha identidade também nas vanguardas. Mas aí o que foi que ele fez? Foi para ele uma tragédia, então ele volta. E olha o que ele continua fazendo? Quadrinhas, acrósticos, sonetos e reclames. Só quando ele diz aqui soneto, já dá para a gente ver que é o quê? Conservador, tá? Então, a letra B. Questão 13, tá? Aqui a gente tem o movimento artístico literário que mobilizou parcela significativa da intelectualidade brasileira na década de 20 e procurou romper com padrões europeus da criação, tinha como proposta aí a tentativa de buscar um conteúdo mais popular para a problemática presente nas diferentes formas de manifestação artística, a tentativa de recuperação de idealização romântica ligada à temática do índio brasileiro, a valorização do passado colonial, ressalta a influência portuguesa sobre a nossa sintaxe, a tentativa de constituição no campo das artes da problemática da nacionalidade, que ressaltadas as peculiaridades do povo brasileiro, ou desvalorização da problemática regionalista contida nas lendas e mitos brasileiros. Qual seria a resposta correta aqui? A resposta seria a 1, né? E a 4, certo? Então, a letra A, tá? 14. A Semana de Arte Moderna de 1922, expressão de um movimento cultural que atingiu todas as manifestações artísticas, surgiu de uma rejeição ao chamado colonialismo mental, né? Ou seja, na época o Brasil consumia tudo que vinha do europeu que tinha colonizado a gente. Pregava uma maior fidelidade à realidade brasileira e valorizava sobretudo o regionalismo. Com isso, podemos dizer que o romance regional assumiu características de exaltação, retratando os aspectos românticos da vida sertaneja. A escultura e a pintura tiveram seu apogeu como valorização de modelos clássicos. Os modelos arquitetônicos, o movimento redescobriu o Brasil, revitalizando os temas nacionais e reinterpretando nossa realidade. Os modelos arquitetônicos do período buscaram sua inspiração na tradição do barroco português e a preocupação dominante dos autores foi como o retratar dos mares da colonização. E aí, qual seria a resposta? Óbvio que é a letra C, né? Movimento que redescobriu o Brasil, revitalizando os temas nacionais e reinterpretando nossa realidade. 15, certo? Vamos lá. A gente vai ler as alternativas e ver quais delas estão certas, né? Aí vejam, não se usa mais se nenhuma alternativa estiver certa, tá? Isso daqui só foi uma forma para fazer você engajar um pouco mais na parte teórica, tá bom? Com o modernismo, desenvolveu-se a preocupação de valorizar nossa tradição artística, sobretudo teve início um verdadeiro trabalho de retomada crítica da nossa produção literária do passado.
A Semana de Arte Moderna foi, não resta dúvida, um acontecimento marcado por ideias renovadoras. Não se pode negar, contudo, o fato de ter desencadeado certas consequências negativas. Uma delas, por exemplo, foi um certo clima de intranquilidade, tanto no aspecto social como no ideológico. A primeira fase do movimento modernista do Brasil foi marcada por um comportamento iconoclasta, a utilização do poema piada, da liberdade de expressão, do coloquialismo na linguagem literária e atesta certo nível de irreverência típica dessa fase. Então, quais são as respostas corretas aqui? A. As 3 estão corretas. A 1 e 2 estão corretas. 1 e 3. 2 e 3 ou 1 e 3? Se nenhuma estiver certa, não tá, porque tem correta. Então, ficaria com a 1 e 3, certo? Modernismo, sobretudo, teve início de crítica da nossa produção literária do passado. E a primeira fase do movimento modernista foi marcada por um comportamento iconoclasta, aí teve o poema piada, né? A ironia, só a gente lembrar a ironia, o sarcasmo, né? Liberdade de expressão, o coloquialismo, que é a linguagem coloquial, a linguagem falada pelo povo, né? E a irreverência dessa fase, né? Desse movimento modernista. E aqui a gente vem com a última questão, né? A última questão eu preciso saber características dele para poder, de Manuel Bandeira, né? Para poder responder. Então, tenho que estudar lá aquela parte teórica. O que eu adoro em tua natureza não é o profundo instinto maternal, em teu flanco aberto como uma ferida, nem a tua pureza, nem a tua impureza. O que eu adoro em ti, lastima-me e consola-me. O que eu adoro em ti é a vida. A estrofe acima é um exemplo de traço de e de que existe na obra de Manuel Bandeira. Rebeldia e ódio pela vida, melancolia e indiferença pelo mundo, ternura e paixão pela existência, saudade e medo do cotidiano, amargura e conformismo com o destino. Então eu preciso saber quais são as características que ele gosta de abordar na obra dele, né? Então seria ternura, ele fala sobre as coisas da infância, do passado, e paixão pela existência, ele fala de coisas do existencialismo também. Né? Então aqui a gente termina a correção, tá? Eu espero que vocês realmente aproveitem e estudem. É demorado, é longo, mas você pode ir pausando, fazendo anotações, né? Voltando lá no texto, vendo outros vídeos, tá? No YouTube que tem. Aqui eu coloquei uma linguagem que fosse a mais próxima possível da aula que eu teria no contexto físico, na sala de aula com vocês, conversando. Lógico que falta a interação, mas eu tentei ser o mais próximo possível, sem utilizar muitas linguagens técnicas, sem utilizar muitas frases prontas, né? Como se fosse uma conversa mesmo, tá? Eu espero que vocês aproveitem, tá? Isso daqui deu um trabalho do caramba, que eu sou péssima nessas coisas. Da próxima vez eu vou chamar alguém para me ajudar. Mas estudem, tenham um bom simulado, certo? E lembrando que não se aprende só para agora, você se aprende para futuramente no Enem, tá bom?